Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Esta quinta-feira é nosso convidado Carlos Pereira, vice-presidente da bancada do PS. Bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já sei que não sabe ao que vem. Isso não sei se é bom ou se é mau. A surpresa pode ser boa. Eu explico. São 5 perguntas. Por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se pedir ajuda, que é como quem diz a nossa ajuda, não pode ligar para casa, não pode ligar para ninguém. Só tem direito a 2 pontos e se der a resposta errada, não pontua. Esta semana, só para ter uma ideia aqui do ranking semanal, o Filipe Melo fez 15 pontos, o Duarte Pacheco fez ontem 10 pontos, mas Rodrigo Saraiva, só a título de curiosidade, foi quem fez mais pontos. Até hoje tem 22. Vamos lá ver se bate o recorde. Foi o mercado. Tem muita amplitude. Aqui não vale responder pelas razões que já referi, não respondo. Fica já a nota dada, o recado dado. O Carlos Pereira nasceu no Funchal. Vamos por isso à Madeira. Dos 3 clubes de futebol madeirenses que passaram pela primeira divisão, Marítimo, Nacional e o extinto União da Madeira, qual deles não foi fundado em 1910? União da Madeira? União da Madeira. Tem certeza? Absoluto. Sabem que ano é que foi fundado? Não sei, mas... 1913. Pois. Foi 3 anos depois. Sabia, sim. O Carlos Pereira também já foi presidente do PS Madeira. O programa de governo madeirense que está agora a ser discutido vai ser votado esta tarde na Assembleia Regional. Acha que o desfecho da votação vai ser mais incerto que um jogo de futebol e é melhor apostar assim numa tripla, como no Totobola? Bom, sim, eu diria que aquilo neste momento é uma espécie de pergunta de $1 milhão. Sabemos pouco o que é que pode acontecer ali. Até pelas informações algo contraditórias que temos vindo a receber. Eu não tenho estado em contacto direto, mas aquilo que tenho visto na imprensa são de facto informações muito contraditórias, nomeadamente do Partido Chega, que é aquele que o PSD aposta para fazer passar o programa de governo. Eu já vi tudo do Partido Chega, que não, que sim, que talvez, e esta noite houve um comunicado, a noite passada, aliás, um comunicado do Chega da Madeira, a mudar completamente aquilo que era a condição que tinha inicial e colocando uma condição que me parece, enfim, dar a entender que fará passar o programa de governo. É essa a leitura que faço. Mas impunha a condição de Miguel Albuquerque sair. Não, o comunicado não é assim, não, o comunicado já muda, eu diria mesmo, radicalmente aquilo que propunha. Não propõe sair, propõe se o Ministério Público o acusar, ele sairá. Portanto, o que significa que a condição de que só aprova se ele sair agora está posta de lado e, portanto, parece-me que ficaram reunidas as condições nas tais negociações que o PSD fez com o Chega para, eventualmente, o Chega deixar passar o programa de governo. E, na sua opinião, Miguel Albuquerque tem condições para continuar à frente do Governo Regional? Eu acho que Miguel Albuquerque está a prestar um mau serviço à Madeira, em primeiro lugar. Eu não tenho nenhuma observação para fazer sobre a sua condição de arguido, sobre aquilo que se passou do ponto de vista criminal ou não. Enfim, tem presunção de inocência como todo o cidadão. De qualquer maneira, eu penso que no estado em que a Madeira está, Miguel Albuquerque devia prestar um diferente serviço à Madeira, afastando-se desta luta pelo poder, porque, na verdade, ele está a ser o foco da atenção e na política, e quem quer servir os cidadãos, esse não deve ser o objetivo. Ele não devia ser o foco da atenção, mesmo tendo ganho eleições internas. Era isso que lhe perguntava. Não, é evidente que se dirá, bom, mas ele ganhou democraticamente internamente, ganhou democraticamente na região, e é verdade, categoricamente, para surpresa de muitos, mas a verdade... Mas para a sua surpresa não? Para a minha surpresa não, já vamos lá, mas dizia eu que apesar de tudo, a grandeza dos políticos vêem-se nestes momentos. Eu acho que Miguel Albuquerque poderia ter demonstrado que é de facto um cidadão madeirense que gosta da Madeira e que a situação em que ele está a colocar a região de profunda instabilidade, de uma grande ansiedade nos cidadãos, isso percebe-se quem anda lá, eu vou lá todas as semanas e percebo bem a ansiedade que existe nas empresas, nas famílias, o que é que vai acontecer com o IRS, o que é que vai acontecer com isto, com aquilo, não há projetos, não há investimento, enfim, e eu acho que Miguel Albuquerque tem um contributo para a região, foi Presidente de Câmara, foi Governo durante 10 anos, poderia muito bem ter saído calmamente, dado espaço, tratar da sua defesa. O PS não está também a falhar um pouco ao povo madeirense? Porque se neste contexto não consegue melhor do que isto em termos eleitorais, o que é que o PS pode fazer para ganhar o poder? Eu disse que já ia lá e vou com toda a frontalidade, que me parece muito importante essa pergunta.
No pior momento do PSD, o PS não tem o seu melhor momento. E isto é, já de si, algo que nos deve preocupar, enquanto socialista e enquanto madeirense, porque eu acho que a Madeira, para ter uma democracia mais robusta, precisa ter uma alternativa. Parece-me a mim, e eu defendo isso, que a alternativa está, de facto, no Partido Socialista, mas o Partido Socialista não tem sabido conduzir nos últimos tempos mais recentes em particular, este processo. Porque, repare, eu estou à vontade para isso, porque alertei para isso quando, nas eleições legislativas nacionais, o Partido Socialista, com o seu atual líder como cabeça de lista, e quem tivesse ido à Madeira nessa altura viria que todos os cartazes que estavam na Madeira era com a fotografia do líder do PS Madeira, como cabeça de lista. Estamos a falar de Paulo Cafofo. Paulo Cafofo teve um resultado muito mau. Aliás, tivemos julgo que a 500 votos de perder o segundo deputado. Nós tínhamos 3 deputados na Assembleia da República, tivemos a 500 votos de perder o segundo deputado, e o resultado foi de facto muito mau. E eu alertei logo a seguir a essa eleição, tendo em conta que a circunstância da Madeira já estava periclitante, já havia o processo do Ministério Público, já sabíamos que eventualmente poderíamos ter umas eleições, não estavam confirmadas, mas que eventualmente podíamos ter, e eu solicitei, apelei a que a direção do PS pudesse fazer uma reflexão interna sobre o tema. A direção do PS nacional ou da Madeira? Regional. Pudesse fazer uma reflexão interna sobre o tema e encontrar um caminho diferente. Eu acho que a Madeira precisa de um PS com um caminho diferente. Aliás, aquela máxima que todos conhecemos e que, na verdade, não é preciso muito para perceber que funciona assim, fazer tudo igual à espera que haja um resultado diferente, enfim, é apostar demasiado numa sorte que não existiu, como se viu nas eleições regionais. Ou seja, o PS fez tudo igual, manteve o seu líder, manteve todas as circunstâncias que tinha antes e acabou por ter um mau resultado outra vez. E um resultado, como disse há bocadinho, que não permitiu constituir o PS Madeira como uma alternativa. O Carlos Pereira admite concorrer à liderança do PS Madeira? Poderia ser uma solução? Não, neste momento não é esse o ponto. O ponto é o PS Madeira olhar para si, refletir e pensar como encontrar um caminho. Eu acho que há outras soluções. Passará sempre pela mudança de liderança. Eu acho que sim, porque em política é preciso que haja uma liderança que de alguma forma mobilize, que dê confiança. Eu vou dar um exemplo. O que se passou nas últimas eleições regionais, eu acompanhei de forma relativamente perto, foi quase um leilão de propostas. E quem andava na Madeira percebia que os madeirenses não queriam isso. Os madeirenses nem queriam saber se vai... É evidente que isso é importante para a vida das pessoas, há uma baixa de IRS, há um aumento de salários, enfim, tudo isso é importante. Mas naquela altura, naquelas circunstâncias, naquele contexto, o que os madeirenses queriam saber é a quem é que eu vou entregar esta governação para resgatar a Madeira da situação em que está. E, portanto, os madeirenses queriam alguém que pudessem confiar, que pudessem sentir confiança, que pudessem dizer, bom, eu posso entregar a governação da região a esta liderança porque ela me dará confiança nos próximos tempos para recuperar os danos de reputação que tivemos, para recuperar a confiança. E os resultados não mostram definitivamente isso. Portanto, as pessoas não olharam para todas aquelas promessas que foram feitas de um lado e do outro e, enfim, deram um resultado francamente mau para o Partido Socialista, que eu espero que, havendo outras eleições, eu não prevejo, tendo em conta aquele contexto que disse no início, mas havendo outras eleições, o PS possa, de facto, se constituir como alternativa. Vamos ver, então, a votação esta tarde. Vamos perceber melhor, depois disso, o que é que vai acontecer. Bom, já vão 5 pontos. 5 pontos, são seus. Com grande certeza. Gosta de cinema? Gosta de cinema? Gosto, vejo muita coisa, mas vamos a isso. Então vamos a isso. Viu os Suspeitos do Costume? Não vi. Foi um dos maiores sucessos dos anos 90. Recebeu 2 Oscars, não viu. É uma pena. O que é que andava a fazer em 1990, Carlos Pereira? Mas sabe quem foi o realizador? Eu estava a acabar o curso, portanto então, isso. 95, estava ocupado com outras coisas. Mas sabe quem foi o realizador? Também não sei. Quer ajuda? Quero. Tem pelo menos aí alguma hipótese. Bryan Singer, David Fincher ou Quentin Tarantino? Tarantino. Não foi. Vai-se para aquele nome mais, não é? Foi Bryan Singer. Okay. É um ótimo filme, acho que o Bruno concorda que tem um twist, é muito conhecido por causa da reviravolta no final. E tem de ver, ainda vai a tempo de ver. Vou ver, definitivamente vou ver. E o nome, esta tradução para português também ficou, Os Suspeitos do Costume. O PS às vezes também é para a justiça um suspeito do costume. Ontem o ex-ministro da Cultura disse que houve um golpe de Estado para afastar António Costa. Bom, eu acho que a questão da justiça é uma questão crítica no país. Aliás, temos visto os principais partidos, o PS e o PSD,
a tentar encontrar uma solução para que de alguma maneira nós possamos ter alguma estabilidade, porque eu acho que é isso que se trata, alguma estabilidade no processo da justiça em Portugal, na forma como a justiça se tem feito em Portugal. Enfim, eu acho que é francamente injusto essa expressão de que o PS o suspeito do costume do que diz respeito a esta matéria. Eu acho que o PS faz um esforço grande e tem feito um esforço grande. Evidentemente teve 8 anos no governo e aconteceram algumas coisas durante esses 8 anos que obviamente não abonaram a favor do Partido Socialista, mas se olharmos para trás, se olharmos agora para a frente, outras coisas com certeza surgirão. Eu acho que é preciso, de facto, aquilo que dizia há bocadinho, repor alguma normalidade em toda estas questões da justiça, para que as pessoas possam confiar na justiça. Eu acho que o que se passa hoje em dia é uma completa desconfiança, sobretudo aquilo que se passa no quadro da justiça. Mas o que é repor a normalidade na justiça? Bom, vamos lá ver, há várias coisas e algumas delas até têm sido ditas pelo PS. Questões relacionadas com escutas, por exemplo, são matérias de grande sensibilidade que nós temos de ter de facto muito cuidado. A vida das pessoas que está em causa, eu vou dizer aquilo que tem sido dito nos últimos tempos, o ex-ministro Galamba teve a ser ouvido 4 anos, parece-me que toda a gente acha que considera e concorda que isto não é aceitável, estar a ser ouvido 4 anos sem saber e, portanto, é algo absolutamente, do meu ponto de vista, inaceitável. O segredo de justiça é outra questão e o segredo de justiça, para mim, tem uma questão fundamental, é o Ministério Público que decide se tem ou não tem que haver segredo de justiça, não é? E, portanto, parece-me um bocadinho incrível que, tendo o Ministério Público a determinada altura, para determinados processos, decidido que é preciso segredo de justiça, nunca haja segredo de justiça, ou muito poucas vezes haja segredo de justiça, e o Ministério Público não garanta que esse segredo é assegurado. E, portanto, são estes pequenos, parecem pequenos pormenores, mas no fim do dia criam uma sensação de que tudo isto está em roda livre. E isto não pode ser assim. A justiça é algumas dessas mudanças implicam certamente um entendimento entre a AD, se quiser, neste quadro parlamentar, e o PS. Acha que esse entendimento vai ser possível? Eu espero que seja possível, honestamente. Eu não tenho muitas dúvidas que aquilo que fez o Secretário-Geral no último debate na Assembleia da República é genuíno da parte do Secretário-Geral, tenho a certeza absoluta disso. E, portanto, o Partido Socialista, com este Secretário-Geral, está fortemente empenhado em poder contribuir para poder ter um consenso o mais alargado possível para poder resolver as questões da justiça. E acha que o Governo devia consultar e ouvir bem a opinião do PS sobre a indicação do novo nome para a Procuradoria-Geral da República? Eu acho que seria avisado de fazer isso. E eu acho que isso até deveria ser uma prática, digamos assim, no futuro. Se não foi no passado, devia ser no futuro, porque parece importante que a personalidade não seja um ponto de discussão no quadro da justiça. Infelizmente está a ser hoje em dia, mas não devia ser. Enfim, o cargo é um cargo demasiado importante para que a pessoa em si seja um alvo de discussão. E, portanto, eu acho que no futuro era avisado que esse debate, essa discussão se pudesse fazer, parece-me a mim. Mas não pode haver aqui também a tentação de alguma forma limitar a autonomia do Ministério Público quando se fazem tantas críticas, quando se ouvem tantas críticas do poder político e de responsáveis políticos, uns atuais, outros antigos? Bom, deve-se ter cuidado, não é? Os políticos devem ter cuidado porque são aqueles que são mais mediatizados, tudo o que dizem tem, obviamente, importância pública e, portanto, acho que os políticos têm que ter cuidado na forma como abordam estes temas e como abordam as funções tão importantes como o procurador. E, portanto, eu acho que tem razão, é preciso ter cuidado nisso, mas os políticos não podem fugir da sua responsabilidade de garantir que temos uma justiça que satisfaz, que vai ao encontro daquilo que são os anseios das pessoas e que, sobretudo, as pessoas confiam nela. E estamos a falar não apenas dos políticos e daqueles que têm visibilidade e que aparecem todos os dias nos jornais e nas televisões, são a população em geral. E eu acho que isso é muito irrelevante que os políticos tenham essa atenção, do meu ponto de vista. Muito bem, vamos seguir em frente. 5 pontos até agora. Ainda tem 3 para falar. Esta agora, Carlos Pereira, eu acho que é muito fácil e vamos ter que acelerar aqui o nosso ritmo. De acordo com a Lei de Enquadramento Orçamental, qual é a data limite para o Governo, cada Governo, apresentar o Orçamento de Estado no Parlamento? A data limite? Data. Pois, eu sei que há uma data. Ali às vezes era até à meia-noite, agora tem mudado um bocadinho. A cara de Carlos Pereira. Eu imaginei que esta era de... Dizia que era de caras. O Paulo achava que era de caras. Pois, essa ajuda? A data limite. Ajuda, tem que ser ajuda. Então, 7 de outubro, 10 de outubro ou 15 de outubro? 15 de outubro. Falhei. Não, eu teria Já foi. Eu teria a certeza que era 15 de outubro. Aliás, mudou com a nova Lei de Enquadramento Orçamental, quando a última vez foi revista, não sei se há 3, 4 anos, passou a ser 10 de outubro.
5 dias antes. Eu, por acaso, tinha a ideia que esta Nunca mais vai esquecer desta. Nunca mais Eu acho que nas redações provavelmente é mais. Eu devo dizer, é bom da verdade, que estava para dizer 15, mas depois fiquei na dúvida, por alguma razão, deve ter sido ali no meu subconsciente, tinha havido alguma alteração. E pronto, mas é 10 de outubro. Vamos, olhando agora aqui para esta data, 10 de outubro, acha que o princípio de fim deste governo vai começar no dia 10 de outubro? Não necessariamente. Não me parece que neste momento se possa falar sobre isso ou dizer isso, exatamente dessa forma. Eu acho que... Aliás, a posição do PS tem vindo a evoluir. Não, eu acho que... Ouviu ontem certamente Pedro Nuno Santos, na FCP. Sim, eu acho que o princípio ao fim do governo vai depender mesmo do governo, não é? O governo tem essa responsabilidade, é para isso que está a governar. O PS tem ao longo destes últimos 8 anos, ganhou muita experiência sobre essas matérias, sobre cair ou não cair um governo. E acho que uma das coisas, se é que posso dar algum conselho a Luís Montenegro, é de facto observar a capacidade que o Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista em particular teve ao longo dos anos, nos anos mais difíceis, os anos da geringonça e o ano a seguir, e a legislatura a seguir, na negociação que foi fazendo com os diferentes partidos. E eu acho que este é um ponto crítico neste governo do PSD de Luís Montenegro. Não sei se é por estratégia política, se é por incapacidade de fazer isto, se é por não querer mesmo fazer, que é a incapacidade de diálogo com os partidos, e em particular com o maior partido da oposição, o Partido Socialista. Isso tem sido muito notório em vários níveis. Eu, aliás, acompanhei, sou coordenador da Comissão de Finanças, só este ano, por isso é que falhei os dois. Ainda não meteu Eu lá tinha no sido sempre calendário. vice-presidente da área de economia nos últimos 8 anos. Não se esqueça dos prazos. Não esqueça. Vamos ver. Mas dizia eu que ainda nesta legislatura, no quadro do tema do IRS, eu próprio, enfim, enviei e-mails e troquei e-mails sobre esta matéria com o PSD, e notei sempre pouca capacidade de facto dialogar. Naturalmente havia umas respostas, havia uma conversa que sim, mas na prática nunca houve verdadeiramente uma conversa séria sobre o que fazer para conseguir um consenso sobre esta matéria. E de facto não foi possível obter esse consenso, e agora estamos, aliás, em algo que me parece muito estranho, que é o PSD, que achava tão relevante baixar o IRS, e sobretudo para este ano. Aliás, chegou a fazer disso uma cena, a dizer que o PS queria atrasar a discussão do IRS, fê-lo na Comissão de Finanças, e agora já diz que porventura pode pôr em causa a lei travão e ser inconstitucional, e nesse ponto de vista veremos se vamos ter IRS ou não reduzido este ano. E portanto parece-me estranho, e isso significa que há este déficit de algo que ou o PSD transforma-se num partido mais dialogante, em particular com o PS, porque o orçamento só passa com o PS ou Chega, portanto é um bocadinho assim, ou faz esse esforço, faz esse trabalho, é muito difícil perceber o que é que vai acontecer. Agora, como dizia o secretário-geral do Partido Socialista, é bom não nos pedirem para violentar aqueles que votaram no Partido Socialista, porque isso não faz muito sentido do ponto de vista prático, parece-me a mim. Vamos avançar então para a quarta pergunta. Ainda consegue ir aos 15. Vamos lá. Vamos lá. Já estou em stress. Não gosto de perder. Esta também não acho que não é muito difícil. Vamos ver. Em que ano Portugal assumiu pela primeira vez a presidência do Conselho da União Europeia? Não, é muito difícil. É muito difícil, deixa-me ver. É fazer as contas. É fazer as contas. Primeira presidência da União. Este silêncio é mesmo assim. Carlos Pereira a pensar na comissão de inquérito. Silêncio em rádio. Para quem está a ouvir em rádio. Algumas pistas, nomes, Cavaco Silva, não é? Sim, Faz, mas... Centro Cultural de Belém. CCB. Cavaco Silva, 95? Peça ajuda. Pronto, ajuda. Então vamos lá. Não é 95. 1990, 1992 ou 1995? 92? 5 pontos. Certíssimo. 5 pontos. Esta Pronto, foi com esse foi- ajuda. este foi com Esta ajuda. Ai, 2 pontos. Dois, Desculpa lá, tem Carlos mal. Pereira. Já estava aqui 7 toda pontos. entusiasmada. Carlos Pereira, se há um consenso entre os dois principais partidos em Portugal, é sobre as questões europeias. É isso que explica o entusiasmo com que vimos o Primeiro-Ministro a apoiar António Costa na candidatura a Presidente do Conselho Europeu? Ou haverá aqui outra intenção de Luís Montenegro, uma manobra política para de alguma forma até condicionar a liderança do PS? Bom,
Não sei, isso acho que tenho que perguntar a Luís Montenegro. Mas agora, como é que vê? parece-me evidente que as questões europeias devem ter um consenso alargado entre os maiores partidos, entre o PS e o PSD. Aliás, historicamente tem sido assim, e espero que assim continue, não é? Acho que Luís Montenegro acabou por fazer bem esta abordagem que teve com António Costa. Acho que foi bom para António Costa, foi bom para Luís Montenegro. E para Pedro Nuno Santos? Para Pedro Nuno Santos foi bom também, de alguma maneira. Eu acho que o Partido Socialista tem um dos seus melhores num elevado cargo europeu, isso é muito importante, e isso prestigia o Partido Socialista e dessa forma também prestigia o Secretário-Geral. Portanto, eu acho que não faz sentido nesta fase fazermos nenhum tipo de juízo de valor sobre aquilo que fez Luís Montenegro. Eu, honestamente, acho que fez bem. Acho que não tinha também muita margem para fazer diferente, diga assim a bom da verdade. Enfim, se havia outras intenções, ele resistia à tentação e fez bem, e acho que ganhou com isso. Acho que depois de ter percebido que aquele era a melhor forma de lidar com este assunto, cavalgou esse assunto ainda mais, não é? Pareceu-me a mim. Fez bem na noite eleitoral, para fazer esquecer a derrota do PSD, falar de António Costa. Acho que isso foi uma abordagem do ponto de vista... Na noite das eleições europeias. Na noite das eleições europeias, acho que isso é uma abordagem do ponto de vista de tática política inteligente. Se pensarmos bem, pouca gente falou sobre a derrota do PSD e toda a gente se lembrou que Luís Montenegro ia apoiar António Costa. E, portanto, é tática política. Enfim, era um dos grandes homens da tática política, era mesmo António Costa. Luís Montenegro aprendeu com ele e fez exatamente com ele. E, portanto, acho que está tudo bem. E fica tudo bem agora. 7 pontos, vamos aos 12, vamos lutar pelos 12. Vamos lutar pelos 12. É mais uma data, mas é conhecido por ser um grande... Mas é um grande especialista neste dossiê e, portanto, estou com muita confiança nos 5 pontos. Em que ano foi fundada a empresa de transportes aéreos portugueses, mais conhecida agora por TAP? Há muitos anos. Há muitos anos. Carlos Pereira é apontado como um grande conhecedor. Eu tenho que ir ver todos os outros programas a ver se era assim tão difícil. Nós somos muito exigentes nesta comissão de inquérito. Eu sou muito terrível para datas. Logo ali a colar com o fim da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Logo a seguir à Segunda Guerra Mundial? Não. Eu diria que formalmente a Segunda Guerra Mundial até acabou uns meses depois. Sim. Mais do que isto. Seja 46? Não posso dizer. Não tanto, não tanto. O que é que o Paulo disse? Como é que tu disseste, Paulo? Uns meses depois. 45 então? Exatamente. 14 de março de 45. 45. Muito bem, muito obrigado. Eu confesso, sem essa data eu jamais chegaria lá. Eu sabia que era muitos anos, mas não... Portanto, sobre isso não precisou de dar indicações à anterior responsável política. Nenhuma indicação. Mas não dei, aliás, nenhuma indicação em nenhum aspecto, diga assim a bandeira. Não deu, mas a TAP ainda vai continuar a dar muitos dissabores ao anterior governo, nem que seja até pelas questões judiciais que ainda estão em curso relativamente a Cristiano Urmia Weidner. Pode, mas permitam-me dizer o seguinte, eu acho que é injusto, honestamente, a TAP, vamos lá ver, fora do barulho mediático e de tudo aquilo que se passou, eu acho que todos reconhecemos uma coisa, a TAP, com a pandemia, como a maior parte das companhias, ficou parada, totalmente parada. E havia que tomar uma decisão nessa altura. E a decisão era uma decisão muito difícil. Era, bom, fica parada e acaba de vez, ou recuperamos a TAP. E para isso era preciso injetar dinheiro. Dinheiro público, dinheiro dos contribuintes. É uma decisão difícil de fazer. E a decisão do governo, do meu ponto de vista bem, foi injetar 3,2 mil milhões de euros para recuperar a companhia, para garantir que a companhia se mantinha e para recuperar. Todas as companhias na Europa, ou grande parte das companhias na Europa, públicas, semipúblicas, digamos assim, fizeram isso. Mas mais nenhum Estado ficou com 100% da companhia. Sim, mais nenhum Estado ficou com 100% da companhia. Estávamos a falar de companhias diferentes do ponto de vista da sua robustez financeira, não é? A TAP já estava numa situação difícil, também é preciso lembrar isso. Em 2019 teve prejuízos. Não me perguntaram qual era o ano que tinha tido prejuízos. Nem o valor dos prejuízos. Nem dos lucros, eu sabia isso tudo. Mas pronto. Para terminar. Dizia eu que em 2019 teve prejuízos e de repente em 2020 estava numa situação bastante difícil, com prejuízos acumulados naturalmente e com capitais sociais negativos, 500 milhões de euros. É de facto muito do ponto de vista prático e portanto foi feito isso e ao mesmo tempo negociado com a União Europeia um projeto de reestruturação, um programa de reestruturação. Um programa de reestruturação que ainda está em curso, com resultados que são bons, houve resultados negativos agora, mas é geral do ponto de vista europeu, mas com resultados bons, que vai permitir, do meu ponto de vista, recuperar a companhia
e que, no fim do dia... E que provam que a diretora executiva foi despedida politicamente e não por ter feito um mau trabalho de gestão da transportadora. Demonstra que, porventura, a diretora-geral, a CEO da companhia, poderia ter-se mantido na companhia. Pelo menos isso, diga assim a bom da verdade, mas vamos lá ver também fora do barulho do mediatismo. A situação política da altura era de tal forma pressionante do ponto de vista daquela comissão parlamentar de inquérito que os governos tinham que aliviar, ou o governo, naquele caso, tinha que aliviar também a pressão que existia sobre a governação. Era preciso rolar cabeças. E isso é muito importante. Vamos lá ver. Não diria, essa é uma expressão demasiado forte. Eu acho que se poderia... eu não sei se houve um esforço, eu não conheço os meandros da forma como tudo isto foi feito, poderia ter existido um esforço de gestão mais cuidada na forma como Christine foi despedida. E eventualmente aliviar toda a tensão que se gerou com ela. Esse esforço não foi feito, eu não conheço as razões, e acabou por ter consequências. Mas tem razão naquilo que disse, os resultados da companhia também deve-se à performance da Christine. Todo o resto, acho que muito daquelas coisas que ocorreram, enfim, estávamos a falar sobre a questão da reunião secreta, permita-me introduzir Temos de terminar. Teve fair play de microfones fechados ainda a falar desse assunto. Para terminar já, porque eu acho que isso é importante. Vamos lá ver, não houve mesmo reunião secreta. E digo-vos uma coisa, era interessante ver o que faz este governo agora, quando vão lá ministros ou secretários de Estado. Fazem reuniões anteriores, e ainda bem que fazem, porque é assim que funcionam os governos. Os governos têm que fazer reuniões para se preparar para as comissões e para poderem fazer o seu trabalho bem feito. E um governo, um grupo parlamentar que não faz isso, está a fazer mal o seu trabalho. E, portanto, isso era assim, e foi assim, e vai continuar a ser assim. Carlos Pereira, muito obrigada por ter aceitado o desafio. Sai daqui com 12 pontos. Devo ter sido Não foi o primeiro. Francisco Palpério teve 12 pontos. E ontem, o Eduardo Pacheco fez 10. Obrigado, Marco. Obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado.